Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, me reúno com você, meu irmão, minha irmã do caminho, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, irmão maior, dos Espíritos superiores, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, rogando em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos grandes Espíritos superiores, dos nossos anjos da guarda, que, afastando as angústias, o sofrimento, o nervoso, a ansiedade, nos ajude a compreender melhor as palavras deixadas por Jesus Cristo e esclarecidas naquilo que precisava pelos espíritos da falange do Espírito da Verdade, de modo que consigamos o alívio para os nossos sofrimentos, de que tanto precisamos, e para o alívio daqueles que amamos. Nesse sentido, abro novamente o Evangelho ao acaso, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Os bons espíritas, item número 4. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade de senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado.
Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é, para elas, um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas perversões. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Uma palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes e o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. A leitura de hoje é um aviso, é uma dica, é um convite para que não sejamos como aquelas pessoas que apenas ouvem os sons, mas que sejamos como os músicos que têm a tal vocação. Só que nesse caso, para que tenhamos vocação espiritual, é muito mais fácil, porque basta querer, basta esforçar-se, basta buscar o amadurecimento, e esse amadurecimento ele vem, basta pedir. Essa vocação, entre aspas, ela vem, basta pedir. O bom espírita pratica o que lê, o que aprende e o que vivencia. Não estou dizendo que é fácil, porque os inimigos do caminho, porque as revoltas que nos atacam, sejam oriundas de outras pessoas, sejam oriundas de fatos, seja oriunda inclusive de inimigos do plano espiritual, pessoas a que fizemos mal, certamente, em outra encarnação. Porque esses estão perto de nós, encarnados e desencarnados, é o que nos diz a doutrina. O bom espírita ouve mais do que fala. O bom espírita ora mais do que fala. Portanto, sejamos mais
ação, que bravata. Era isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.